Olá, querido, seja bem-vindo ao canal da Bereana São Bernardo do Campo. Daqui a pouco você vai entrar em contato com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Então aumente a sua expectativa e veja esse vídeo. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Essa última frase aqui, ela é forte. Porque ela diz assim, olha, se você não conhece nem o seu inimigo e nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Eu não sei se você sabe como funciona uma guerra, mas uma guerra, né? Uma pessoa boa de guerra mesmo, ela estuda o seu oponente. Você sabia disso? Ela estuda quantos guerrilheiros eles têm, qual que é a estratégia de guerra. Será que eu vou atacar por lado, por cima, vou com os arqueiros primeiro? Estamos falando de guerra mais antiga, né? Guerra antiga, na época bíblica. Daqui a pouco hoje em dia é só bala, faca na caveira, né? Mas, por exemplo, um dos maiores conquistadores que esse mundo já conheceu foi um homem chamado Alexandre o Grande. Alguém já ouviu falar dele? Morreu jovem. Pensa num cara extremamente obsessivo e obstinado pelo que ele queria. Ele foi o precursor do Império Romano, greco-romano, né? A Grécia, e ele conquistou praticamente o mundo conhecido de sua época. Eu não lembro a idade que ele morreu, mas foi em torno de 27 a 30 anos, morreu muito, muito cedo, mas foi um dos maiores guerrilheiros que esse mundo já conheceu. E sabe qual que era um dos pontos fortes de César? Ele conhecia muito bem os seus adversários. Ele conhecia, antes dele atacar uma nação, ele estudava minuciosamente não somente quantas pessoas tinham, mas a cultura. Sabe o que ele fazia? Ele enviava espiões para entender qual era o tipo de batalha, de treinamento que os soldados tinham daquela nação. Olha só como o cara era inteligente. César tinha uma máxima, ele falava assim consigo mesmo: se eu souber as armas do meu oponente, eu tenho uma vantagem quando eu for para a guerra. E deixa eu falar uma coisa para você, a nossa vida, ela é uma batalha, a sua vida é uma batalha. Você acredita nisso? Mas o nosso problema é que às vezes a gente leva a vida como se fosse, né? Deixa acontecer, deixa o acaso, né? Deixa que o acaso... Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, se você quer de fato vencer, se você quer de fato crescer em Deus, quem está aqui comigo? Se você quer crescer em Deus, você precisa conhecer quais são as batalhas que nós guerreamos. E hoje nós vamos falar sobre alguns inimigos, porque essa frase ela me toca muito, porque ele diz assim: se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Olha que interessante, vocês se lembram quando Jesus ele foi guiado? A Bíblia diz que ele foi guiado por quem ao deserto? Quem lembra? Por quem? Pelo Espírito, não foi pelo diabo. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Uma guerra, era uma guerra, Jesus passou uma guerra. Só que Jesus conhecia a estratégia de Satanás. Sabe como é que Satanás tentou vencer Jesus? Sabe utilizando o quê? A palavra de Deus. Vou dar só um spoiler das próximas, tá? Mas uma das estratégias do diabo na nossa época é distorcer a palavra de Deus. Irmão, o diabo usa até versículo bíblico. Você lembra, não? Leva Jesus, ele fala assim: olha, Jesus, está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Irmão, diabo citando a Bíblia para Jesus. Aquilo era uma verdade? Estava na Bíblia? Está na Bíblia. Mas Jesus venceu ele com o que, gente? Com também o que está escrito. Mas também está escrito: não tentarás. Uma das estratégias do nosso inimigo é desvirtuar a palavra. Então, com isso, nós vamos conhecendo o que o nosso inimigo provoca em nós. Quem está entendendo isso? Então, hoje, gente, nós vamos, baseado num texto bíblico, nós vamos ler daqui a pouco, eu quero apresentar para vocês, pelo menos 3 inimigos que nós temos. Porque assim, antes da gente começar, irmão, você vai ver que esse mês vai ser um negócio, eu acho que Deus está comigo, viu? Na sexta, na BL aqui, vocês lembram? Eu já vi umas 3 pessoas falando isso. Na sexta, eu lembro que eu falei um negócio assim: olha, essa semana
Deus vai colocar pessoas na sua vida para você falar de Jesus para ela. Aí, e eu pedi para as pessoas repetirem comigo, né? Aí eu vi que algumas pessoas não repetiram. Eu falei, se não repetiu, então eu vou profetizar na sua vida. Deus vai colocar algumas pessoas no seu caminho essa semana para você falar de Jesus. Umas 3 pessoas aqui, acho que a Rê me falou, o Iago falou, a Cássia falou, que Deus de fato colocou. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Nós vamos entrar em guerra esse mês. Nós vamos entrar em guerra. Só que você vai sair vencedor. Sabe por quê? Porque, irmão, nós vamos entender o que o inimigo quer fazer conosco e quais são as guerras que nós estamos travando. Amém? Quem está aqui comigo? Vamos ler então o texto bíblico? Hoje eu coloquei aqui só a referência, porque eu sinto falta da gente abrir a Bíblia ou ligar o celular, tanto faz. Vamos fazer isso? Porque eu estava deixando vocês mal acostumados, né? Eu colocava o texto ali na tela. Então, na próxima, traz a sua Bíblia ou baixa o aplicativo no celular. Eu sei que o celular você não vai esquecer. A gente esquece a Bíblia, mas não esquece o celular. É ou não é? O celular já faz parte da roupa já. Esqueceu o celular, parece que você fala, meu Deus, cadê o celular, né? Então, se não trouxe a Bíblia, não tem problema. Liga o seu celular. Eu quero ler esse texto junto com você. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Vamos lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, olha só. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Esse aqui é forte, versículo 4, hein? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha que interessante, adultério não é somente sexualmente, não é somente sexo. Olha só, irmão, hoje o negócio vai ficar forte, hein? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos conhece, Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmão, só nesse texto aqui a gente já falou de uns 3 inimigos aqui, daqui a pouco a gente vai entrar. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? É a palavra de Deus, irmão. E hoje eu quero falar sobre 3 guerras constantes que nós vivemos. Quem está aqui comigo? Hoje eu vou ser mais direto, tá bom? Hoje eu vou ser mais direto. Eu estava vendo os tempos da pregação lá no YouTube, a última teve 55 minutos. Não sei se vocês estão cansados, né? Não, mas hoje vai ser, hoje eu prometo que é, porque a gente tem bastante coisa para fazer no final. Falei, meu Deus. Mas vamos lá, gente. Esse texto bíblico, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 10, revela para nós 3 guerras constantes que nós vivemos. Quem está entendendo até aqui? Você entendeu até aqui? Vamos para a parte prática? Hoje eu não vou perder muito tempo não, hein? A primeira guerra. Guerra contra as pessoas. Gente, esse versículo aqui revela uma verdade interessantíssima. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Discussão e... O que ele está falando ali, gente? Discussão e briga no meio... Povo. Quem aqui nunca brigou? Quem aqui nunca discutiu? Teve uma vez que gente, eu sempre conto esse episódio, a gente é mestre, né, em discutir com a esposa ou com o marido, né? A gente estava no shopping, aí a decisão era o seguinte, onde nós vamos comer? Essa era a pergunta, a gente tinha que decidir isso, ok?
Aí eu falei assim, não, você decide. Eu falei, né, pra Jaque. Aí a Jaque falou assim, não, você decide. Eu falei, por que eu decido? Não, eu quero que você decida. Ela, não, eu quero que você decida. Eu falei, eu não vou decidir. Ela falou, eu também não vou decidir. E a gente discutiu, brigou, não comemos, fomos para casa dentro do mesmo carro, sem falar uma palavra um para o outro, e ficamos até a noite sem falar um com o outro. Você acredita numa coisa dessa? Tem alguém que já tá, tem pessoas que estão se identificando aí já, né? Agora, calma aí, gente, calma aí que Deus está falando aqui, hein? Deus está falando. Mas sabe qual que é o problema? Vamos lá. Eu contei uma história aqui, e é de fato, é que a Jaque está lá nos kids, senão ela confirmaria aqui. Mas, quando a gente discute, quando a gente briga, enfim, e aqui eu quero falar dentro desses 5 âmbitos, que está vendo ali na ponta? Casamento, pais e filhos, trabalho, hoje em dia Facebook, né, que é o palco da discussão. Hoje não Facebook mais, né, Instagram, Facebook quase morreu. E a igreja? Mas, geralmente, quando a gente discute e briga com alguém, nós achamos que a culpa está no outro, sim ou não? O que esse versículo está dizendo? De onde vem, olha o que ele está falando, de onde vem qual é a raiz da briga e da discussão? Olha, vamos lá, você quer ser sábio? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Ele diz assim, acaso não procedem dos prazeres que o quê? Que o quê, gente? Tiago usou a palavra guerra. Vocês estão entendendo por que nós estamos declarando guerra aqui hoje? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Já parou para pensar que toda briga e discussão, ela não começa fora, ela começa dentro. E sabe, existe um elemento, gente, que é o pecado, que desse pecado flui todos os outros. É um pecado chamado orgulho. É o pecado do princípio. Satanás foi orgulhoso. Satanás depois tentou Eva e colocou o orgulho em primeiro lugar, porque se ela não fosse orgulhosa, ela não teria comigo, né? Teria. O orgulho. E Tiago, ele revela uma verdade, e isso aqui é muito prático isso, gente, pelo amor de Deus. A primeira coisa quando a gente discute, quando a gente briga, a gente acha que o problema está no outro. Se tem uma coisa que nós somos mestres, isso aqui a gente é mestre, o ser humano, é de terceirizar a culpa, sim ou não? Quem está aqui comigo? Ou é só eu que terceirizo culpa? Eu sou uma pessoa, irmão, extremamente orgulhosa para algumas coisas. Quando a Jaque me confronta e eu estou errado, irmão, a carne, isso é guerra, tá bom? Isso é guerra aqui dentro. Primeira coisa que eu faço, eu rebato. Eu não assumo a culpa. Mas depois, a gente que tem o Espírito Santo de dentro, né, a gente senta e fala, meu Deus, a culpa é minha mesmo. Aí você vai ter que vencer o que, gente? O orgulho, né? Ou é só comigo? Só acontece isso comigo só? Ah, tá bom. Pensei que era só comigo. Mas olha que interessante. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa para algumas coisas. Quando a Jaque ela aponta, e eu tenho um negócio, eu acho que homem é assim, gente. Homem não gosta de estar errado. O homem quer sempre estar certo. Eu estou aqui no âmbito do casamento, tá? Daqui a pouco a gente vai para o pais e para o filho. Tem filho? Tem bastante filho aqui ou não? Quem é filho aqui? Meu Deus. Inclusive nós temos um pai e filho aqui presentes, um no banco de trás, outro no banco da frente, né? E outra, cadê a outra filha? Está lá no Berena Café. Mas o que eu quero dizer para vocês? É que existe uma guerra dentro de nós, que Tiago fala aqui. Existe uma guerra de prazeres. E que prazer é esse, gente? Sabe por quê? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei interessante. Eu prefiro ser feliz do que estar certo. Eu achei essa frase, não sei se ela se aplica a tudo, mas em alguns aspectos da vida ela é muito interessante. Porque existem momentos que, por mais que você esteja errado, prefira ser feliz. Mas se você esteja certo, prefira ser feliz. Sabe por quê? Porque é guerra, irmão. É guerra. A primeira coisa que o Tiago revela aqui é a guerra entre as pessoas. Eu estou falando de casamento aqui, mas a gente tem guerra entre pai e filho. Tem ou não tem? Quem lembra das suas guerras com seu pai ou com a sua mãe? Quem é que lembra de alguma aqui? Irmão, eu tenho um monte para contar, mas eu não vou contar muito aqui não. Mas é guerra ou não é? Fala, menino, eu lembro, eu peguei a época que a gente brincava na rua, que a gente podia ficar até meia-noite na rua, hoje em dia não pode, né? Senão você é assaltado, você morre.
Mas eu lembro que a gente brincava até de pique-esconde, de pega-pega, aquela coisa toda, e chegava e minha mãe falava assim, vai tomar banho. Aí eu falava, mas pode lavar só o pé? Esse aqui é clássica de filho, né? Mas é só o pé que está sujo. E a mãe, vai tomar banho, miserável. É guerra, isso é guerra, irmão. É guerra, né? Guerra de não tomar banho. Pai e filho. Mas existem umas piores aí, tá? Guerra entre pai e filho. Outro tipo de guerra no trabalho. Meu Deus, gente. Meu Deus. Quem aqui trabalha, ou quem aqui vai para a escola, ou quem aqui, né, vai para a faculdade, sabe que o ser humano, o único que entende mesmo, que sonda as profundezas do ser humano é Deus, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Sabe quando vem aquelas lembranças, sabe, as lembranças de 1 ano, 2 ou 3, quando vem umas lembranças minhas, irmão, de uns 6 anos atrás, 7, eu tenho vergonha. Eu falo, meu Deus, eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu falo, como eu era chato. Eu era, há 6 anos atrás, o treteiro do Facebook. Irmão, tinha publicação minha que tinha 300 comentários, mas não era de amém, glória a Deus, obrigado por essa palavra, não, era treta mesmo. Treta. Principalmente na época que eu estava estudando calvinismo e arminianismo, que era salvação, né, predestinação e tal. Meu Deus, eu entrava em grupo de debate. Você tem noção do que é isso? Eu procurava grupos de debate. Não, mas pode perder a salvação ou não pode? Aí, irmão, era uma treta. Que aí vem na memória e falo, meu Deus, como eu era infantil. Como eu era orgulhoso. E eu olho assim e falo, meu Deus, obrigado. O tempo, gente, o tempo é maravilhoso. Principalmente as lembranças, não somente as publicações, mas as fotos também, né? Quem lembra das suas fotos de 5, 6 anos atrás? Você fala, Deus, obrigado pelo tempo. Obrigado, né? Eu pesava 49 quilos e não tinha barba, não tinha nada, irmão, era coisa horrorosa. Só que Tiago, ele tá escrevendo para uma igreja. Havia briga onde, gente? Estava tendo uma guerra contra as... E eu quero que nessa noite você entenda uma coisa, gente. Toda guerra começa onde? Eu estou repetindo isso para você entender. Sabe por quê? Porque quando a gente começar a lidar um com o outro, né? Isso estou falando em todas as áreas, pode ser com seu marido, com seu filho. Você vai pensar, você vai falar, cara, eu acho que o problema não está nele. Eu acho que o problema começou aqui. Porque eu disse isso domingo passado disse na quinta. A maneira como a gente se relaciona com Deus molda a maneira como a gente se relaciona com o próximo. Você sabia disso? Você quer ver uma pessoa chata? Não é uma pessoa longe de Deus. É chata, gente. Principalmente se for crente. Crente que está longe de Deus. É chato demais, irmãos. É chato demais. É chato demais. Por quê? Porque está longe do Criador. Porque tudo começa onde? E é Deus, irmão, que molda. Existe uma coisa chamada fruto do Espírito. Quem sabe disso? Amém? Tem uma coisa que a gente busca, é dom, é ou não é? Que Paulo fala para a gente buscar dom. Mas, vou te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você orou pedindo um fruto do Espírito? Quem lembra aqui? Qual foi a última vez que você orou pedindo um fruto? Deus, me dá amabilidade, me dá paciência, me dê domínio próprio. Olha, irmão, domínio próprio é uma das coisas que pelo menos uma vez por semana eu falo, Espírito Santo, me dê domínio próprio. Eu preciso. Sabe por quê? Porque é uma das maneiras da gente lidar com pessoas. Essa é a primeira guerra. Quem está entendendo até aqui? Amém. Falei que hoje, irmão, vai ser um negócio objetivo. Sabe qual é a segunda guerra? É contra... Existe uma guerra contra pessoas, mas existe uma guerra contra... Olha o que Tiago diz. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam aonde? Dentro de vocês. Aí, isso é interessante. Olha o que ele começa dizendo, ó, ele vai seguindo. Vocês querem o que não têm. Vocês querem o que não têm. E até matam para consegui-lo. Ele usa essa palavra matar, é bem forte, né? Mas, querer o que não tem. Querer o que não tem. Quantos aqui já quiseram uma coisa que... Você fala, por exemplo...
E eu comprei meu carro em 36 vezes. Eu não tinha condição, né? Mas fui lá, comprei. Eu queria ter aquilo que eu só poderia comprar mais para frente agora. E o que eu faço? Tem uns boletos, irmão, que é esse aqui, ó. É isso aqui, de verdade. É, isso aí, é o tamanho de uma Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. Mas sabe o que o Tiago está falando? Ele fala assim, sabe qual que é o nosso problema conosco, com nós mesmos? É que nós queremos o que nós não temos. E aí existe uma coisa chamada, que a Bíblia diz, de contentamento. Eu quero que você repita isso comigo, contentamento. Mais uma vez, contentamento. Nós fizemos uma série só em Filipenses. Você lembra da frase que Paulo falava assim, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer circunstância ou situação. Sei ter fartura, mas também sei passar necessidade, não é que ele fala? Sei estar feliz, sei estar triste. Sabe qual que é o grande segredo da vida cristã? É aprender a se contentar com aquilo que Deus nos deu. Mas isso não pode ser uma desculpa para que você não almeje outras coisas na sua vida. Amém? Quem está entendendo isso? Mas qual que é o nosso grande problema? A nossa geração Instagram. Você tem raiva daquela pessoa, mas você segue ela. Tô falando uma mentira aqui? Você sente inveja daquela musa fit. Meu Deus, olha o corpo dela. Ela acorda de manhã e 5 horas da manhã ela está na esteira. Eu tenho ódio de pessoas assim, gente. Eu falo, não. Como que ele tem essa... Meu Deus, como é que ele consegue 5 horas da manhã estar numa esteira? E eu estou lutando com sono, né? Só que o Instagram nos faz desejar uma coisa que nós não temos. Sim ou não? Aí você olha o dinheiro que a pessoa tem e você fala, meu Deus, eu queria tanto ter isso. Aí você vê a beleza da outra e você não consegue enxergar a beleza própria. Estou falando alguma mentira aqui? Você começa, aquele ditado, César, que é a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Você se lembra de uma história de Acabe e Nabote? Quem lembra dessa história? Da vinha? Não, o cara era rei, o cara podia ter tudo que ele quisesse, mas ele queria a vinha, tem um corino de fogo, né? Ele queria a vinha de Nabote, e Acabe, por querer ter o que ele não tinha, ele matou. Sabe, irmão, talvez eu não sei qual foi a sua expectativa de guerra hoje, mas a guerra que nós vamos batalhar, nós vamos declarar guerra, é guerra contra os nossos desejos. É uma guerra que existe dentro de nós. É uma guerra de querer ter o que nós não temos. Porque nós olhamos para as pessoas e, deixa eu falar uma coisa, sabe uma coisa que a comparação faz conosco? Nos faz desvalorizar aquilo que Deus está fazendo em nós. Irmão, se tem uma coisa que acaba com a sua vida, é a comparação. Não sei se você se lembra da história do filho pródigo. A história do filho pródigo, o nome filho pródigo, filho perdido, né? Pródigo é perdido, foi a pessoa que traduziu a Bíblia que ela colocou, mas não está no original, né? Então aquela história, existiam 2 filhos perdidos, não sei se você sabia. Existe o filho que se perdeu, que saiu de casa, e existe o filho que estava perdido dentro de casa. Você se lembra quando ele voltou? Você lembra dessa história? Quando ele volta, ele vê o pai fazendo uma festa para o filho, que estava perdido, e o filho mais velho foi chorar, falar, pai, eu estou aqui há tanto tempo, eu te sirvo, eu trabalho, e você nunca matou um cabritinho para mim. Sabe o que o pai falou para ele? Essa resposta, ele diz assim, filho, tudo o que eu tenho já é seu. Sabe por que aquele filho não desfrutou do que Deus tinha para ele? Porque ele estava se comparando. Ele estava olhando para o filho perdido. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados em alcançar e ter coisas que não são nossas, enquanto nós não valorizamos o que Deus já nos deu. A vida que o Senhor já te deu, a saúde que o Senhor já te deu, os filhos que o Senhor já te deu, o salário que Ele te deu. A gente reclama, irmão, meu Deus, eu lembro quando eu trabalhava CLT, eu reclamava demais com salário. Porque eu trabalhava na RH e eu sabia o salário de todo mundo. Irmão, meu Deus.
Olha a comparação, eu estou dando exemplo aqui, viu? Comparação. Eu trabalhava na RH, eu fazia folha de pagamento. E lá era uma empresa que tinha 2.000 funcionários, só que era uma empresa extremamente familiar. Então os parentes eram todos os chefes. Gente, você não está entendendo. É coisa assim de uma pessoa ganhar 10 vezes mais do que a outra fazendo a mesma coisa. E aí você olha para aqui e você fala, meu Deus do céu, não é possível. O que está acontecendo? Irmão, e aí eu perdia tempo reclamando do salário dos outros, e eu não valorizava o salário que eu tinha todo mês lá, e que sustentava, que me dava sustento, né, que eu comprava minhas coisas. Então não sei se você está entendendo isso. Existe uma guerra dentro de nós, e essa guerra conosco, né, essa guerra que é nossa, é uma guerra de contentamento. Sabe o que Deus quer fazer para nós nessa noite? Quer fazer conosco? É fazer você valorizar aquilo que Ele já colocou na sua mão. Quem está entendendo isso? É fazer você valorizar o seu hoje. Você poderia estar muito pior. Estou profetizando, não, estou não. Mas você poderia estar muito pior. Poderia ou não poderia? Mas o Senhor tem sido o seu sustento. Irmão, você quer ver uma oração que a gente esquece de fazer? De agradecimento. As nossas orações são orações de petição. Está errado? Não está. Mas oração não é só isso. Quando foi a última vez que você agradeceu? Vocês se lembram que, por exemplo, uma coisa que a gente nunca agradeceu, pela salvação. Sabe por quê, irmão? Porque hoje a salvação virou, quando a gente fala da cruz de Jesus, virou somente uma palavra. Nós perdemos o temor. Quem está entendendo isso aqui? O contentamento com aquilo que Deus nos deu. Eu lembro de Davi, irmão, quando ele orou a Deus, quando ele tinha pecado, sabe o que ele pediu para Deus? Ele falou, Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Só não retires de mim o teu. Tem momentos da nossa vida, irmão, que a gente precisa, que a gente vai entender que o mais importante é aquilo que Deus derramou sobre nós. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente confia nas nossas economias, né? Isso quando tem, que hoje em dia está tão difícil ter uma poupança, né? Mas aí de repente vem um vírus invisível e acaba com a economia do mundo. Você já percebeu que você não pode ter sustento em muitas coisas? Aí Jesus falou assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão e a traça corrói, mas ajunteis tesouro aonde? Nos céus, onde o ladrão não rouba. E sabe o que Deus está querendo fazer para nós? Sabe qual que é a maior guerra que existe dentro de nós, gente? É aprender a valorizar a coisa certa. Presta atenção nisso aqui. Nós precisamos aprender a valorizar a coisa certa. Nós estamos valorizando muitas coisas erradas. Olha o que esse versículo continua dizendo. Nós até matamos para conseguir. Invejam. Meu irmão, esse texto aqui está parecendo. Tá pegando ou não está aí, irmão? Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar o deles. E no entanto, não tem o que? É uma luta sem fim. Um dos segredos da nossa guerra interior, sabe o que é? Se contentar com aquilo que Deus já te deu. Irmão, hoje eu quero que você saia daqui agradecendo, Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelos meus pais, obrigado pelo meu casamento. A gente só sabe falar que o marido não presta, que a esposa não presta, que os filhos... Irmão, você quer ver dar um negócio aqui no meu coração quando alguém chama o filho de peste? Essa peste. A pessoa está profetizando derrota para o filho. Nesse mesmo livro de Tiago, ele diz assim que na língua há poder de vida e de morte. Na língua há poder de vida. Irmão, comece a profetizar vitória sobre a sua vida. Comece a profetizar. Irmão, fala assim, meu casamento é uma bênção. A minha família é do Senhor. Meu marido, ele me enche a paciência, mas ele é de Deus. Meu Deus, a minha mulher, eu não aguento mais. Ela é de Deus. Meus filhos só, meu Deus, só me faz perder o cabelo. Mas profetiza que ele é do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós perdemos a valorização quando a gente perde aquilo. Quando a gente está na iminência de perder aquilo, a gente lembra que a gente deveria ter agradecido. Quem está entendendo isso? E essa é uma guerra que acontece dentro de nós. E a terceira guerra
é uma guerra contra Deus. Olha o que ele diz: e quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são... Quantos aqui já pediram alguma coisa e nunca receberam de Deus? Deus. Fala, meu Deus, ó Deus, lembra-te do teu servo, né? Nessa hora a gente faz até uma oração com palavras de 1900, lembra-te, ó Senhor, do teu servo, do teu mancebo, né? A gente usa até palavras, porque nessa hora a gente usa até linguagem da Bíblia para querer de Deus. Mas existe, sabe qual que é a nossa grande guerra contra Deus que a gente faz? É isso aqui, ó. É os meus desejos em detrimento da vontade de Deus. Sabe o que Deus diz para nós? Ele diz assim, olha, a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele diz assim para mim e para você: os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Sabe o que Deus está falando para nós? Eu sei o que é melhor para você. Não adianta você guerrear contra mim. Não, a gente guerreia, a gente se inspira em Jacó, né? Não, eu sou igual Jacó, eu vou segurar o varão, não vou deixar ele ir embora até amanhecer, eu não saio daqui enquanto a minha bênção... Só que, irmão, Jacó, ele saiu ferido, hein? Daquele encontro, ele foi deslocado, essa parte aqui, eu não lembro o nome agora, o fêmur, é o maior osso, né, do esqueleto humano. E depois que Jacó lutou com Deus, você reconhecia Jacó de longe, sabe por quê? Porque Deus deixou uma marca em Jacó. Sabe por quê, irmão? Porque toda vez que a gente luta com Deus, não é você que vence. Jacó achou que venceu, mas quem venceu foi o Senhor. Deixou uma marca em Jacó, falou assim, mas agora eu vou mudar o seu nome. De Jacó enganador, eu vou te chamar de Israel, para mostrar para você que o meu plano é maior do que o seu. Irmão, Jacó queria resolver uma intriga com o irmão, ele só não queria ser morto pelo irmão, depois que ele fez, né? Só que Deus tinha coisas muito grandes para ele. A nação de Israel, não é isso que a gente fala? Hoje uma nação tem o nome dele. Sabe o que Deus está falando conosco aqui, na nossa guerra contra Deus? É que às vezes nós lutamos por coisas pequenas, enquanto Deus tem algo muito grande a ser derramado sobre nós. O nosso olhar é pequeno, nós vemos apenas o que está a um palmo, e eu que sou míope, então, irmão, tirei o óculos aqui, ó, embaçou tudo, não consigo, já era, não consigo enxergar o rosto de ninguém aqui, agora sim. Nós temos limitações, mas o Deus que nós servimos sabe o que você precisa. Ele está dizendo, troque o seu desejo pela minha vontade. Quem está entendendo isso? Troque o seu desejo. Então, dentro disso, nós temos aqui pelo menos o primeiro, né, que eu já falei aqui, os desejos. Olha o que ele diz no versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são... Pedem apenas o que lhes dará... Irmão, vamos começar, vem cá, vamos começar a analisar as nossas orações? Alguém aqui já fez uma análise de oração? Se você nunca fez, faça. Lembre qual foi as últimas coisas que você pediu e qual era a intenção real daquilo ali. Eu pedi porque era para o meu prazer e para o meu gosto. E aí às vezes a gente não recebe, e você pergunta, meu Deus, eu estou jejuando, eu sou o teu... Jesus, aí usa o versículo, né? Jesus falou que aquele que pede recebe, é só bater que a porta se abre, né? A gente usa o versículo bíblico, e a gente fala, meu Deus, mas cadê a resposta? Deus está falando, eu tenho muito mais para você. Para de pedir coisa para gastar com seus desejos, se alinha à minha vontade. Como estão entendendo isso aqui, gente? Às vezes a gente guerreia contra Deus, sabia? A gente quer guerrear contra Deus. Deus está falando, meu filho, eu sei o que é melhor para você. A gente, pai, me abençoa nisso aqui. E Deus está falando, filho, eu tenho infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou. Abundantemente mais.
nós precisamos alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Amém? Quantos estão entendendo isso? Amém. Olha o que ele diz em Romanos 7,15: eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que... Meu Deus, esse versículo é bom, né? Eu não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não... Em vez disso, faço aquilo que odeio. Quantas coisas a gente planejou fazer e nunca fez, gente? Você fala, meu Deus, esse ano, Bíblia toda em um ano, né? Bíblia toda em um ano, é só ler 3 capítulos por dia. Janeiro, check. Fevereiro, check. Chegou em março, meu Deus. Meu Deus. Mas a minha intenção é boa. Vou fazer 6 meses do plano de academia. Irmão, faz os 6 meses. Eu tenho um tênis lá em casa que eu comprei para fazer academia. Tá lá. Não gastou uma sola. Eu lembro que eu fiz uns 30 dias com a Jaque, quando a gente morava na outra casa que tinha academia, assim, ó, academia você tropeçava do outro lado da rua. E a gente fez 30 dias e parou, você acredita? Toda vez que eu olho para aquele tênis, eu falo, meu Deus, eu não presto. Eu olho para aquele tênis, porque ele é um tênis de academia, eu não saio com ele na rua, não cabe no meu estilo, né? É um tênis olímpicos, assim, azul, meu Deus, eu comprei azul, com a sola branca, é para academia mesmo. Eu falo, não dá nem para usar para sair. Eu olho para aquele assim e falo, quantas coisas eu quis fazer e parei. Irmão, quantas coisas você planejou e nunca fez? Quantas? Aqui, se eu for falar, a gente vai ficar até amanhã. Mas essa primeira guerra contra Deus são os nossos desejos. A segunda, a gente está caminhando para o final já, deixa eu ver se foi. Repita comigo assim, ó, mundo. Olha o que ele diz, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Olha o que ele está falando. Por quê, gente? Porque a nossa aliança é com Deus. Já parou para pensar por que Deus nos chama de noiva? Já parou para pensar porque nós somos a noiva de Cristo? E nós temos uma aliança com Cristo. E quando nós rompemos essa aliança, nós estamos adulterando. Isso aqui é forte, gente. Tiago diz assim, vocês são adúlteros. Mas como assim? Eu sou fiel, nunca me relacionei com outra pessoa fora, né? Falo, não, você tem amizade com o mundo. Você tem amizade, porque aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de... Gente, o que é mundo? Mundo não é o cosmos, sabe que mundo é esse? É o sistema desse mundo. Olha o que esse versículo diz. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de... o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem... irmão, Deus não quer te dividir com ninguém. O Espírito que Ele colocou em nós tem o quê? Sabe o quê? Ciúmes. Sabe por que Ele tem ciúmes? Porque Ele te ama. Irmão, e todas as vezes, irmão, isso aqui é tão sério, sabe por quê? Porque, isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus prefere que você seja frio do que ser morno. Fala, olha, eu prefiro que vocês sejam ou quente ou frio. Sabe o que é isso? Se decida. Não quer? Mas se você está comigo, esteja de corpo, alma e espírito. Às vezes a gente fica em cima do muro, mas a gente não sabe que até o muro é do diabo. Sabe o que Deus quer falar para nós hoje? Eu tenho ciúmes de você. Eu não quero te dividir com ninguém. Os seus olhos são meus. As suas mãos são minhas. Os seus talentos são meus.
O espírito que eu coloquei dentro de vocês tem ciúmes. Eu não sei se você consegue compreender a força dessa palavra, gente. É Deus dizendo para mim e para você, olha, enquanto você está fazendo amizade com aquilo que não provém de mim, eu estou dizendo para você, eu te amo. Eu tenho ciúmes. E sabe, gente, quem está por trás de tudo isso, e aqui a gente já vai encaminhar para o final, é o diabo. Olha o que Tiago diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de... Resistam. Desejos, mundo e diabo. E a grande pergunta é como nós vencemos os nossos inimigos. E Tiago no versículo 6 ele diz: contudo, ele generosamente nos concede... Nos concede o que, gente? E aqui eu vou para a última parte da mensagem. Sabe como nós podemos vencer os nossos inimigos? A primeira é a humildade. Olha o que ele diz no versículo 10: humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. A raiz de todo pecado é uma palavra chamada orgulho. E sabe o que Deus nos pede? Sejam humildes. Porque essa guerra não é você que vai guerrear. Sabe o que Deus está falando? Eu estou junto com você nessa guerra. Humilhem-se diante do Senhor, Ele os exaltará. Segundo, se submetam. Portanto, submetam-se a... E terceiro, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de... Aproximem-se de Deus e Ele... Aproximem-se de Deus e Ele se... Deus está falando, vem, se aproxima. Enquanto você se aproxima, eu vou me aproximar de você. A ideia desse texto são duas pessoas indo ao encontro. É isso aqui. Ó. Só que Deus espera você dar o primeiro passo. Deus está dizendo, filho, dê o primeiro passo. Se aproxime de mim. Talvez, irmão, essa guerra está pesada para você porque você está longe do Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem para a gente refletir e praticar. Declare guerra a tudo que te afasta de Deus e dos planos que Ele tem para a sua vida. Hoje, eu quero que você declare guerra. O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado dos planos que Deus tem para a sua vida? Pare de viver em função dos seus desejos e prazeres. Só Jesus pode te... Enquanto nós vivemos em função dos nossos desejos, gente, nós nunca seremos completos por Jesus. E terceiro, eu quero que você deixe Deus assumir o devido lugar no seu coração e na sua vida. Renda-se a Ele. Uma vez eu li num livro, um exemplo muito importante, eu termino com isso. Um rapaz ele fala assim, olha, na nossa vida nós temos um trono. E quem senta nesse trono manda nas decisões. E sabe o que Deus está nos convidando nessa noite? A trocar. Deus quer que você saia do trono, para que Ele entre, sente no trono da sua vida e comece a governar os seus desejos, as suas vontades. Amém, gente? Quem está entendendo isso? Amém. Fique de pé.